Vida de Inseto se tornou uma das animações mais importantes e lembradas da virada do último século, porque apesar de conter uma trama relativamente simples e traços igualmente minimalistas, acabou sendo a última produção totalmente independente da Pixar, que viria a ser comprado pela Disney após o lançamento, passando aí a tomar rumos diferentes no setor de criação, o que explica, por exemplo, o porquê do filme nunca ter recebido uma continuação. Contando com um elenco de relativo peso na equipe de dublagem, traços simples, mas muito esforçados, Vida de Inseto foi um absoluto sucesso para a época e um passo importante para o gênero das animações, que ganhariam ainda mais força na década seguinte, que contaria com o lançamento de grandes clássicos, que talvez não existissem se não fosse pelo sucesso dessa obra, que foi apenas o segundo grande lançamento comercial da Pixar. Durante o verão de 94, quando o departamento criativo da Pixar começava a trabalhar nas próximas histórias do estúdio, visto que Toy Story já se encontrava em estágio avançado de pós-produção, foram concebidos os primeiros esboços de Vida de Inseto. Mas o curioso da criação dessa obra é que tudo surgiu durante uma conversa de almoço de John Lasseter, que viria a se tornar também o diretor da obra, com seus colegas de equipe, que naquela época ainda eram essencialmente experimentais e criativos, colhendo muito do mindset de Steve Jobs, fundador da empresa. Nessa mesma conversa, também foram concebidas as primeiras ideias sobre Toy Story 2, Monstros S.A., Procurando Nemo e até mesmo Wall-E, que começaram desenhando insetos em um caderno de esboços e com isso as ideias foram surgindo na mesa. E naquela mesma tarde, passaram tudo para o computador, o que fez com que mais ideias originais fossem pipocando na mente do time criativo, que tomaria as inspirações inicial do curta-metragem da Disney, The Grasshopper and the Ants, de 1934. Entretanto, havia um rumor que circulava pela indústria desde a década de 80 que a Disney estaria trabalhando em uma animação revolucionária chamada O Exército das Formigas, e que eles desconfiavam que o lançamento de Toy Story poderia engatilhar o estúdio rival a desengavetar a produção ou mesmo acelerá-la. No entanto, tal rumor se provou errado, porque o projeto nunca se tornou um filme de fato, embora tenha servido de material-fonte para Formiguinhas, lançado também em 1998. Alguns meses antes de Vida de Inseto. Com essa intenção de mudar o enredo e não correr o risco de entrar em conflito com essa possível produção da Disney, Vida de Inseto acabou passando por reformulações na história e recebendo agora grande influência do clássico nipônico Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa. Podendo ser até mesmo considerado como uma releitura da obra japonesa, a trama se baseia exatamente na mesma premissa. Uma vila pobre e sem capacidade de se defender está prestes a ser atacada por um grupo de bandidos, e por conta disso, decidem ir em busca de ajuda exterior para combater os criminosos e se verem livres da influência. A substituição de samurais para insetos e circo funciona como um grande alívio cômico na obra, já sendo suficiente para superar a versão ocidental em live action da obra Os Sete Magníficos, de 1960, que foi um retumbante fracasso, por ter trocado os lendários guerreiros nipônicos por pistoleiros dignamente americanos, em um ato que foi visto quase como um desrespeito à obra original. Com o enredo pronto, a produção pôde se iniciar em 95, após o lançamento de Toy Story nos cinemas, e a chegada de novos investimentos da Pixar que permitiram o desenvolvimento de técnicas cada vez mais robustas de animação, agitando assim a expectativa nesse mercado. Com o avanço desse setor e a facilidade com que foi trabalhar no setor criativo de roteiro, Vida de Inseto teve o menor tempo de produção de todas as obras da Pixar, levando apenas 3 anos para ser finalizada, desde a parte da animação, dublagem e retoques finais. E isso, levando em consideração que a equipe final teve que ser dividida em duas para trabalhar simultaneamente no desenvolvimento de Toy Story 2, que chegaria no cinema em 99. A princípio, a obra se chamaria Bug Story, fazendo alusão ao sucesso passado do estúdio. Entretanto, com o desenvolver do projeto, começou a se temer que o público criaria a percepção de que todos os filmes lançados pela Pixar se aproveitariam desse mesmo recurso, e por isso, o título foi mudado provisoriamente para Insetos. E por fim, somente muito perto do lançamento nos cinemas é que acabou recebendo o título final de Vida de Inseto. Para a dublagem, diversos atores famosos de Hollywood foram convidados, o que contribuiu para o peso do material fonte, mas o cast de Hooper, o vilão do filme, foi especialmente problemático porque Lasseter tinha em mente a voz de Robert De Niro. Contudo, apesar de ter sido abordado pessoalmente pelo diretor inúmeras vezes para trabalhar na obra, De Niro nunca quis participar e sempre negou, ao menos sem conhecer o roteiro. Já descrente de que conseguiria uma voz adequada para o projeto, foi somente na 78ª cerimônia do Oscar que esse destino mudaria. Ao encontrar Kevin Spacey na festa, Lasseter acabou gostando tanto da voz do ator enquanto conversava com ele, que na própria festa acabou o convidando para dublar Hooper, ao passo em que o ator também prontamente aceitou, mesmo sem ter o roteiro em mãos, simplesmente porque havia se divertido com a conversa e confiava na opinião de Lasseter, que àquela altura já estava confiante de que Spacey se adequaria perfeitamente ao projeto. Hooper, inclusive, já foi eleito em votações online como o mais cruel de todos os vilões da Pixar, ficando à frente de Lotso e Síndrome.
Ele escravizava as formigas sem motivo aparente, apenas pelo prazer que sente em causar o mal e as ver subservientes. Além disso, ele também demonstra ser extremamente cruel, até mesmo com um membro de sua gangue e irmão, disseminando o medo mesmo entre eles, porque apenas gosta de demonstrar que possui o poder e é mais forte que todos, o que, felizmente, não foi suficiente para impedir a sua queda no final do filme. Para o processo de produção fazer sentido com o restante do filme, se adequando assim à linha narrativa adotada, algumas mudanças tiveram que ser feitas na anatomia dos insetos. Formigas possuem 6 pernas, mas para torná-las mais amigáveis para a audiência, principalmente para o público infantil, os animadores fizeram com que elas tivessem 2 pares de pernas e braços. Em contrapartida, os gafanhotos, que foram desenhados de forma a serem menos agradáveis visualmente, ganharam todos um par extra de patas dos 2 lados do corpo, se tornando assim mais grotescos, o que, apesar de não condizer com a realidade, funciona bem para o caráter do enredo. Além disso, outro ponto interessante dessa fase de construção dos insetos é o besouro rinoceronte Jim. Apesar de não ter sido baseado em nenhuma subespécie específica desse inseto, que contém chifres e a aparência mostrada na obra, em 2016 foi descoberta uma variação desse animal que possui as mesmas características mostradas no filme. A descoberta de espécies cinematográficas é um fenômeno que já ocorreu muitas vezes na ciência, e foi apelidada desde então de efeito Jim, em homenagem ao personagem. Com o lançamento de Formiguinhas, no início de 98, havia ansiedade sobre qual seria o resultado final da obra, visto que poderia ser considerada como uma cópia da animação rival, mas os resultados finais foram para lá de satisfatórios, consagrando assim a originalidade da Pixar, que havia iniciado a produção anteriormente a Formiguinhas. Vida de Inseto arrecadou cerca de 360 milhões de dólares mundialmente, quase o dobro de Formiguinhas, e superando em muito seu orçamento inicial, que era de apenas 120 milhões de dólares. Além disso, se tornou uma das obras aclamadas mundialmente no ramo das animações, coroando essa primeira fase da Pixar como a casa das ideias, que faria com que a Disney, que havia tentado competir, mas havia se mostrado incapaz de fazê-lo, comprasse o estúdio nos anos seguintes, incorporando assim as ideias da luminária em seu próprio conglomerado, mas sem nunca apagar o protagonismo de Vida de Inseto no cinema de 1998.